pessoal? Então, cursistas de terça-feira, agora é o nosso boa noite oficial. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso retorno do recesso. Deixa eu ver aí, tô vendo o pessoal descansado, sorriso no rosto. Quem que descansou, gente? Fora o Evandro que fez um extra. Quem que descansou? Mas ó, o Evandro tá feliz, ó. O Não, extra eu foi bom, que descansei ele tá também. sorrindo. Eu também descansei. Perfeito. E o fato da gente fazer às vezes uma outra coisa, né, Evandro? Não sei se com você é assim, não dá uma descansada também? Fazer uma outra atividade, né? Porque a escola demanda bastante saúde mental, nossa, né? Silmara viajou, muito bem. Prof, Então agora vamos entrou lá. normal? Eu vou olhar aqui. Deixa eu olhar. Participantes. A Aldinete não entrou. Você ainda continua com o e-mail. Faz assim, ó, desloga de todas as contas, entra no seu Gmail. Aí, quando você entrar no seu Gmail, no arroba escola, você vai naqueles 9 pontinhos e entra pelo Classroom ali, tá bom? Que daí eu acredito que vai ser mais fácil para ti, tá? Então, meus queridos cursistas de terça, vamos iniciar o nosso encontro de número 6. Vamos dar sequência e continuidade, né, à nossa formação, que é educar em direitos humanos, clima escolar. E hoje nós vamos continuar falando sobre os tentáculos do racismo, porém, nós vamos abordar a parte de número 2, semana de 27 a 31/7. Bom, aqui são os nossos recados, tá, pessoal? Para que a nossa presença se efetive, nós vamos manter as câmeras abertas. A gente sugere também, sempre que possível, vocês façam as reuniões pelo computador. É claro que a gente tem aí as exceções, né? Nós temos uma cursista agora que me parece que está em consulta, então ela está assistindo por enquanto ali pelo celular. Então é isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer ajuda que vocês precisarem, só sinalizar aqui para gente. Bom, qual que é a nossa agenda de hoje, gente? O nosso acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20 minutos, conexão saberes e práticas 2 minutos, na prática e troca de saberes 38 minutos, e registros de acompanhamento formativo, que é o RAF 10 minutos, para concluir e saiba mais 5 minutos. Pessoal, neste encontro de hoje, nós teremos uma atividade, a qual o link ele terá que ser colado lá no nosso caderno de implementação, e também teremos o nosso registro de acompanhamento formativo, tá? Eu estarei, gente, olhando através do Data Studio as participações de vocês no RAF. Por quê? Porque eu sei que o nosso dia a dia é corrido, nós temos a nossa demanda dentro da escola, né? Ela é bastante intensa e pode acontecer, às vezes, da gente esquecer de fazer algum RAF. Né? Eu sei que alguns cursistas às vezes estão na escola, a internet, a Wi-Fi escola, o RAF não abre. Aí, às vezes, a gente precisa fazer num outro momento. Então, eu não quero também expor ninguém, tá, pessoal? Que eu sei que a nossa demanda ela é bastante intensa. Então, o que que eu pensei? Enquanto vocês vão fazendo aí atividade, faça a nossa chamada, dê uma olhadinha nos RAFs. E aí, amanhã, na hora atividade, que é a minha hora atividade, eu vou mandar um e-mail particular, lembrando os cursistas que esqueceram um RAF ou outro, tá? Porque semana que vem já é agosto e a gente já entra daí no último mês da nossa formação. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o cronograma dos nossos encontros. Nós estamos na reunião de número 6, Tentáculos do Racismo, parte 2. E quais são os objetivos da nossa reunião? Entender as diferenças entre racismo e bullying,
compreender como o racismo apresenta-se no contexto digital e elaborar estratégias pedagógicas de prevenção e combate ao racismo. Então, gente, desde o acolhimento, tá? Durante todo o material, durante toda a nossa conversa, vocês poderão perceber que vocês terão também mais sugestões de implementação com os estudantes. Então, aqui hoje, até o próprio vídeo, gente, que nós vamos usar no acolhimento, vocês vão perceber que vocês podem utilizá-lo com os estudantes em sala de aula. Inclusive, podem utilizar também com os professores, né? Eu vi aqui, se eu não me engano, acho que a Silmara é do Núcleo Regional de Educação, pode usar com as equipes, justamente para a gente poder compartilhar o que a gente tem aprendido aqui, tá bom? Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Então, seguindo. Então, vamos para o nosso acolhimento, tá? Dentro dessa mochila. Dentro dessa mochila bem recheada, vive uma caixa de lápis de cor. Dentro da caixa moram 12 lápis, um de cada tom, todos bem diferentes. Tem lápis grande porque foi pouco usado, tem lápis pequenininho porque já coloriu muito desenho e foi apontado muitas vezes. Você sabe que lápis de cor não são pessoas, mas e se fossem? Vamos imaginar que cada um deles é uma criança e que a caixa é uma sala de aula. Pegou a ideia? Se a caixa é uma sala e os lápis são estudantes daquela turma, e como estão coladinhos, precisam se tratar com respeito. Acontece que às vezes, colegas mais valentões, vamos fazer de conta que são esses lápis grandes, acham que podem desrespeitar e tratar com violência os outros estudantes, só porque são diferentes. Se esse jeito agressivo acontece sempre, o nome é bullying. E é bem chato quando acontece. O lápis que sofre agressões fica triste, com medo e até com receio de ir para a escola no dia seguinte. Escola é lugar de aprender, brincar e ser feliz, certo? Bullying pode ser até crime. Todo mundo sabe que não pode ser violento nem ameaçar os amigos, mas precisou virar lei para ninguém duvidar. Se você viu alguém sendo valentão com algum colega, primeiro, não participe, porque não é brincadeira e não é engraçado. E depois, procure professores, a direção ou um funcionário da escola, que são os melhores conselheiros e vão saber o que fazer. E se no meio dessa violência um colega for xingado, ameaçado ou agredido por ter a pele escura ou cabelo crespo, ou alguma outra característica como essas? Nesse caso não é bullying, é racismo, outro crime bem grave. E pior, não acontece só na escola. Não é piada nem brincadeira tratar mal uma pessoa por ser negra ou indígena. Todas as pessoas, independente da religião e do lugar de nascimento, têm valor. Muito valor, porque é um ser humano. Os lápis de cor que vivem na caixa de lápis de cor, que vivem na mochila dos estudantes, têm o direito de ser do jeitinho que eles são. Cada um colorindo o mundo de uma cor diferente. Agora você já sabe o que é bullying e o que é racismo. Saindo da imaginação, é importante pedir ajuda a um adulto se você presenciar um ato de violência na escola ou uma atitude racista. Na escola, todo mundo tem que ajudar a combater o bullying e também precisa ter espaço para falar sobre o racismo, sobre como não ser racista. Todo mundo precisa andar junto. Muito bem, gente. Como vocês viram, esse esse vídeo, ele é um vídeo assim bem didático, né? E a gente quando olha, tem a impressão que ele serve bastante para alunos menores, né? Mas ele pode ser utilizado também com os nossos alunos adolescentes, tá? E aí, pessoal, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês conseguiram identificar qual é a diferença, né, após assistir o vídeo, entre bullying e racismo? Vocês conseguiram perceber? Bom.
Seguindo aqui, seguindo com a nossa formação e com o nosso acolhimento, olha só, vou fazer a pergunta agora de forma mais direta, tá? E eu vou escolher alguns colegas para responder. A Aldinete me deu um retorno. Sim, Aldinete, porque você entrou perfeitamente. Eu nem percebi quando você entrou, porque quando entra pelo arroba escola, entra automaticamente, tá? Então agora você está dentro do arroba escola. Então, pessoal, eu vou escolher eu vou pedir para o Antônio, por gentileza. Antônio, você pode contribuir conosco, explicando quais são as diferenças entre racismo e bullying, por gentileza? Sim, professora, com certeza. Bom, eu acho que a escolha foi perfeita, né, professora? A diferença do bullying é quando você está na sala de aula, os alunos estão chegando para a aula, estão brincando, conversando, dando risada, e todos os alunos têm alguns apelidos. Naquele momento que são chamados de algum apelido, é tranquilo, é bullying. Estão fazendo um bullying sarcástico, né, que eles fazem entre eles mesmos. O racismo é quando eu, por exemplo, chego em um ambiente e percebo que a pessoa fez uma piada. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que aconteceu com um amigo meu, no dia 21 de novembro, né, que é dia da consciência negra. Um amigo falou para uma pessoa da minha cor que, graças a nós, ele estava de feriado. Então, isso, na minha concepção, é racismo, né? Então, essa é a diferença. Quando você está participando de uma atividade, todo mundo tranquilo, agora, quando você sente aquela dorzinha, aquele negocinho te machucando por dentro, é o racismo, né? O bullying é tranquilo. Eu acho que bullying vai acontecer da agora até sempre, porque criança faz bullying, adulto faz bullying. Agora, racismo não. Racismo tem muita diferença, né? A gente sente aquela dorzinha que chateia a gente pro resto do dia, né? Quem já sofreu isso sabe como é que é. É como Sim, se o dia não fosse mais perfeito. Espero que eu possa ter contribuído, professora. perfeito. Você colocou bem assim, de forma bem clara, a questão do racismo. E eu gostaria de complementar também, Antônio, que o bullying, ele é um crime também, igual o racismo, né? Infelizmente, ele também ocorre. E a gente precisa combatê-lo tanto quanto o racismo, né? E é bem isso que você colocou. Muita gente não Ô, sabe que é racista, professora, muita posso fazer uma gente. pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, pode sim. Eu vejo que o bullying, como o professor Antônio falou, ele pode chegar ao racismo também. Ao mesmo tempo que está fazendo um bullying, ele pode mexer com a etnia da pessoa, né? Com a raça. Sim, Eu acho que que os dois podem chegar ao mesmo ponto, né? Dependendo da isso, brincadeira. E ao contrário também do racismo, também pode ir para o bullying, né? A discussão. isso. E assim, ó, no próximo slide, gente, eles vão trazer o conceito bem assim separado, o conceito bem definido na lei, o que que é bullying e o que é racismo, tá? Os dois são crimes. E claro que um pode levar ao outro. Começa o bullying, começa ali aquela brincadeira, dando apelido, e depois passa para a questão da etnia, como o Antônio falou, né? O racismo, ele é algo muito forte, muito presente, e é assim, duro, porque o racismo, vou pegar o exemplo do Antônio, às vezes ele vem em tom de brincadeira, que nem esse colega falou para ele. Ah, graças a vocês eu vou estar de feriado. Puxa, gente, que desnecessário, né? E esse mesmo colega, eu tenho certeza, Antônio, que talvez ele deixe passar algumas situações de racismo que ele presencia em sala, né? Então, por isso que é muito importante esse letramento racial crítico, para a gente poder diferenciar um do outro. E, gente, ó, aproveitando também a participação de vocês, por que é importante, no ambiente escolar, sabermos diferenciar as práticas de bullying das práticas de racismo? Daiane, você gostaria de compartilhar sua opinião conosco?
Bom, então eu vou Oi, pedir para a professora, Gisele. Ah, cortou Célia ali para apareceu. mim. Perdão, cortou. Ah, Faz a pergunta de novo, por favor. faço. Por que é importante no ambiente escolar a gente saber diferenciar as práticas de bullying das práticas de racismo? Qual que é a sua opinião, Daiane? O que que você pensa sobre isso? Eu acho que foi bem exatamente ali o que o professor Antônio falou, né? Porque a gente pensa, se você for falar dentro de uma sala de aula o que é bullying, o que é racismo, os alunos mesmos eles têm essas dúvidas, né? E não só os alunos, como a questão de algum, né, dos professores e tudo mais. E acho que é bem interessante saber o que é o que, ou seja, né, ali a questão, o que é um bullying, o que é o racismo. Mas achei bem legal a fala do Antônio, porque a gente gera muita dúvida sobre o assunto mesmo, né, professora? Em relação ao contexto, né, e tudo mais ali. O que realmente é uma definição, assim, eu acho bem interessante, até uma, digamos, poderia ser até uma temática, assim mesmo, do trabalhar em sala de aula, né, no componente ali, né, às vezes ele pega ali até na questão da própria língua portuguesa, não só em história, ou geografia, ou sociologia, em todos os componentes a gente fazer essa diferença, análise mais crítica sobre o assunto, assim. Então, eu achei bem interessante, assim, pegando o gancho do Antônio nesse sentido, porque em algum momento a gente fica em dúvida mesmo, sabe? A gente como profissional, assim, de como trabalhar, qual é a definição, sabe? Então, nesse sentido, seria, acho que isso é a minha contribuição ali. Obrigada. Alguém mais gostaria de contribuir, pessoal? A turma tá cheia hoje. Prof, eu acho assim Oi, pode falar. que eu acho que uma maneira fácil para mim assim para pensar, né, enquanto você estava explicando, eu ouvindo a fala dos colegas, é pensar assim a motivação, né, que às vezes assim, o bullying, aquela coisa, fala da altura, do peso, né, esse tipo de coisa. E o racismo envolve mesmo essa questão da raça, né, ou das etnias, né? Perfeito, muito bem. Então, a Gisele contribuindo também, né? Fechando aí com a opinião dela, de forma também muito assertiva. E é isso, gente. E a Daiane colocou algo bem importante, pessoal. Não sei se já aconteceu com vocês. Quem aqui na escola, em algum momento, a gente confundiu bullying e racismo tudo junto, a gente resolveu, colocou tudo, vou usar até uma metáfora, tá? A gente colocou tudo no mesmo cesto. Quem já passou por isso? Pode falar, Silmara, por favor. Ah, com certeza a gente passa por isso, professora, porque é uma coisa assim muito próxima, né? Uma coisa da outra é muito próxima e a gente pode ter engano, sim, mas a gente só não pode deixar passar em branco, nenhum outro, né? E a gente vê isso na sala e os alunos na adolescência deles, acho que isso fica mais evidente ainda, né? Então, da gente estar passando para eles o que é bullying e o que é racismo. E a gente convive com Verdade, isso, sim. verdade. Pessoal, então, olha, dando continuidade, tá? E complementando o que vocês falaram, olha só, aqui nós temos dois conceitos, tá? Os conceitos sobre cada um. Então, vamos lá. Saberes em ação. Para combater violências no ambiente escolar, é preciso, é importante entendê-las. O que é bullying? É uma prática intencional e repetitiva que objetiva intimidar ou agredir outra pessoa sem que ela tenha a possibilidade e a capacidade de se defender numa relação desigual de forças ou poder. É um ato realizado entre crianças e adolescentes. Aí aqui nós temos a lei 14.811, gente, de 2024. Bullying é crime. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade também de entender a diferença e até de entender assim a gravidade do bullying, porque essa lei é nova. Parece que ela tinha uma lei que entrava dentro da questão do assédio, daí quando era feito entre estudantes, e agora, a partir de 2024, realmente a gente tem a lei do bullying, tá?
O que é racismo? É um sistema de discriminação baseado em raça, como a Gisele falou, no qual certos grupos são considerados superiores ou inferiores com base em características físicas percebidas como cor da pele. É importante ressaltar que o racismo é um fenômeno social e não biológico. E racismo é crime. Lei 14.532 de 2023. Então, nós estamos lidando aqui, pessoal, com duas atitudes que são crimes. E a gente precisa dizer isso para os nossos estudantes, né? E eu digo mais, se aqui nós tivermos algum diretor, algum pedagogo, a gente precisa apoiar os professores nessa parte, porque os professores ali envolvidos na sala de aula, com as questões de aprendizagem, com as questões de disciplina, e muitas vezes é onde o bullying ocorre e a indisciplina ocorre, a gente precisa que as equipes diretivas, né, e também a equipe pedagógica, elas atuem para mostrar, né, que gere transformação, que gere uma mudança de postura nos estudantes, né, nos envolvidos, mas que ela atue, gente, para mostrar que realmente tanto racismo quanto bullying são crimes, e nós, professores, também, que a gente consiga internalizar, entender essas diferenças. E aí, meus colegas, a gente também às vezes lidar com aquele colega nosso na hora do intervalo, que acha que racismo, que é mimimi, que minimiza essas questões, inclusive até questões de bullying, tá? A gente precisa também sempre trazer ali, olha, é crime, nós temos uma lei, eu estou fazendo uma formação, né? Faço crime escolar. Ah, por que que você não se inscreve na próxima jornada, tal? Você vai ver. Eu também não entendia direito. Sempre coloco assim. Eu também, nossa, gente, eu não entendia. E quando a gente se coloca junto, a gente acho que a conversa não fica algo assim, ah, eu sei e você não sabe, né? É uma conversa que a gente tenta chegar mais nos nossos colegas, porque, pessoal, eu sou professora de história e eu comecei a estudar quando a lei do ensino, né, da cultura afro, ela foi instituída e se tornou obrigatória. Gente, eu tenho aprendido muito nessa temática. E toda vez eu falo, nossa, eu não sabia disso. Inclusive, vai vir uma outra situação aqui na nossa formação, pessoal, que eu não sabia. Eu aprendi quando eu tive o repasse com a tutoria, com o uniforme, porque eu não sabia disso. Então, a gente sempre aprende, né? Teve uma cursista aqui que fez uma contribuição. Ah, o Evandro, perdão. Verdade, alguns momentos na sala passa batido, a gente fica sabendo no final da aula muitas vezes, exatamente. Então, muitas coisas acontecem, né? E é isso, pessoal. E falando, de repente, falar com a direção, às vezes, se você não quer se indispor com um colega, pedir para a direção dar uma fala na hora do intervalo, colocar um cartaz, algum informe na sala dos professores, ou colocar alguma informação no grupo do WhatsApp, né? Que daí a gente vai, aquela rede de informações, a gente vai fortalecendo. Bom, gente, e agora? E no ambiente virtual? Como que essas violências têm aparecido? Nós estamos vivendo numa era onde o ambiente virtual faz parte da nossa vida. Vocês concordam comigo? Quem aqui estava na escola hoje de tarde ou de manhã dando aula presencial? Faz um joinha aí. Eu estava. E agora nós estamos aqui nessa formação online, né? Alguém aqui marca consulta só por ligação ou faz pelo WhatsApp? Eu mesma, eu fiz uns atendimentos pelo SAS aqui na minha cidade, gente, totalmente pelo WhatsApp. Então, eu entrei em contato, o hospital responsável em outra cidade, foi pelo WhatsApp, daí marcou consulta, a médica mandou, eu mandei as solicitações de exame por WhatsApp, foi tudo por WhatsApp. Então, a gente vive, vocês concordam comigo, que a gente está inserido nesse ambiente virtual? E como essas violências, elas aparecem nesse ambiente virtual? Como que elas aparecem? Vou pedir a colaboração aqui de um cursista. Evandro,
Você que falou que é cara crachá. O Evandro falou que é moda antiga, cara crachá, se possível. Ele complementou no final da frase. Aham. Ah, e Então, no ambiente virtual sei lá, para a gente acompanhar ali os alunos, fica até difícil. Hoje em dia que a gente não tem, a gente só tem o contato com eles nas escolas, e a escola é proibido o celular. Então a gente não consegue ali ter esse acompanhamento. Ou melhor, observar esse tipo de violência virtual. Mas agora eu creio que fora do ambiente escolar isso aconteça muito entre eles. concordo contigo. E deixa eu mudar um pouco a pergunta. E assim, você nunca presenciou nas suas redes sociais, né? Não sei se você tem. Eu tenho uma amiga que não tem rede social, uma colega professora. Falou, nossa, gente, eu acho que ela mora numa tribo, mas tudo bem, não mora não. É, ela usa o WhatsApp. Você já observou em alguma rede social algum xingamento, alguma violência? Ah, já, isso a gente tem os grupos aí que a gente participa. Isso acontece, de vez em quando está acontecendo, sim, nos grupos. Verdade. Então ela também tem aparecido, né, gente? Aham. Ela também tem aparecido as violências que estão presentes na nossa sociedade, também, assim como elas se apresentam na escola, que é o outro grupo. E eu recebi uma fala de uma da psicóloga da minha escola, agora na formação, que eu achei muito interessante, pessoal. Ela falou assim, gente, vocês sabem por que que os alunos aqui, a gente consegue, eles externalizam tudo aquilo que eles trazem de casa, externalizam tudo aquilo que eles trazem de fora, porque a escola é o segundo lugar e às vezes até o primeiro, pessoal, dependendo do tipo de família que esse estudante tem. É um lugar onde eles se sentem seguros. Então, eles se sentem seguros para serem quem são e eles acabam externalizando aí todo tipo de situação que eles vivenciam fora da escola, seja em casa, seja no bairro, na comunidade. E assim como a escola está inserida, gente, nesse ambiente, nessa sociedade, o ambiente virtual ele também está, ele faz parte da nossa sociedade. E infelizmente as violências que ocorrem na nossa sociedade presencial ocorrem também nos espaços virtuais. Então, só para vocês terem ideia, aqui nós temos duas reportagens super atuais, tá? Uma foi publicada em 14 de setembro de 2025, aqui da revista Veja. Racismo nas redes sociais bate recorde de denúncias em 2024. Ou seja, o dado que essa entrevista traz também é um dado super atual, de 2 anos atrás. E aí, nós vemos agora uma outra reportagem, tá? Terça-feira, ela foi publicada terça-feira, 10 de setembro de 2024, onde diz que estudo revela elevada prevalência de cyberbullying entre adolescentes brasileiros. Lembrando, pessoal, que o bullying ele só ocorre entre crianças e adolescentes, tá? Então, assim, só terminando a leitura, já te dou a palavra, Evandro. Agressões em ambientes virtuais foram mapeadas por pesquisadores da Escola de Enfermagem e do IBGE. Mulheres e jovens com saúde mental comprometida estão entre as principais vítimas. Evandro, pode falar. Sabe, essa matéria aqui, ó, estudo revela elevada prevalência de cyberbullying entre os adolescentes brasileiros. Eu gosto assim de acompanhar bastante o TikTok. Eu vejo muitos videozinhos ali. E uma coisa que vem surgindo bastante é essa questão desse farmar aura aí. E esse negócio tá puxando para esse lado do bullying também, porque você já imaginou um aluno dentro da escola começar a fazer isso, o que os outros vão fazer? A gente mesmo, eu principalmente, a minha ideia, falou, meu Deus do céu, isso aqui é falta, eu vou ser bem, como é que eu falo? Vou ser bem direto, acho que é falta de cinta mesmo. Ô, gente, alguém pode me dizer o que é farmar aura?
Pode Nem vou falar, tentar Daniela. responder, porque Até onde eu sei, professora, é como se eles juntar. Isso vem de jogo, né? De jogo online. É como se eles fossem juntar recursos para aparecer mais, para causar mais. Ou seja, é uma coisa que não tem nexo nenhum, não tem propósito nenhum, não acrescenta nada. Então, eles estribucham no chão, fazem uma dancinha e vão nessa trendezinha. É uma coisa tão sem propósito, tão sem. Né? É inexplicável o que vem acontecendo com esses adolescentes, né? Como eles vão entrando, cidade com concurso de farma-aura. Eu não sei, eu acho que é o final dos tempos. Mas E uma coisinha que eu queria acrescentar, não sei se eu posso, professora, pode. muitas questões hoje tão necessárias e discutidas na escola, elas acabam frustrando muito a gente, porque a gente tem a noção exata de que não depende só da escola, só de nós professores, dos funcionários, da gestão e dos próprios alunos, né? Não adianta internalizar tanta informação, tanta reflexão, se eles voltam para um lar que não está conectado com tudo isso, para uma educação que não assessora, está muito além da escola, então a escola está frustrando. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Na verdade, não está na nossa mão tudo. Né? Tá muito difícil e é sempre um questionamento. E como é que você vai trabalhar? E como é que você vai poder fazer? Como se nós tivéssemos essa obrigação de dar esse jeito na humanidade. Eu acho que ali é um start, é uma reflexão, é conversar, é não deixar de tocar nesses assuntos tão importantes, mas está muito além da escola conseguir resolver tudo isso, né? Sim. Muito A além. escola está inserida nesse contexto todo, né? E ela recebe essa demanda. Faz parte Michele, disso. Oi, boa noite, prof. Igual a Daniela falou, né? Aqui em Londrina também, eles estão se reunindo em praça, ficam lá se jogando no chão, se estribuchando mesmo. Assim, é uma coisa que você fala assim, será que eles estão com algum problema? Está passando mal? Então, é uma situação bem estranha, né? Daí eu tenho uma colega que é professora também, ela na rede municipal, daí ela cria uns conteúdos, algumas coisinhas lá, daí ela falou assim, então agora nós vamos formar a aula. Então, eu vou te ensinar a lavar louça. Ela está fazendo uns vídeos assim do que os pais deveriam ensinar para os filhos, ao invés de deixar eles se preparar a fazer essa vergonha, sabe? Então, ela está indo todo conta e está tendo um monte de visualização. Eu falei assim, não sei se é só professor, nós, né, que se vemos isso e vê assim. Eu falo, imagina se eu tivesse um filho e fosse fazer isso, né? Eu já ia buscar meio que arrastado. Mas, assim, é uma situação que eles ficam bem expostos, né? Daí fica todo mundo olhando, meio que debochando, não sei que ponto, né? Acontece. Daí eu estava falando com uma menina que é psicóloga no núcleo, né? Que ela achava da situação. Daí ela falou assim: não vou nem comentar, porque a gente não tem nem o que falar, né? Dessa situação, não tem o que propor, né? Ela falou assim: por enquanto a gente vai sorrir, acenar e vamos ver o que os pais vão fazer, mas por hora vai ser tudo reportado para a escola, né? Então, como sempre, a escola que tem que dar conta dessas situações. E não está conseguindo salvar tudo isso, né? E não adianta colocar para a gente sempre as coisas, porque nós não vamos dar jeito em tudo. Essa é a grande frustração. Porque é o que ela comentou, tudo vai para a escola, né? Tudo estoura na escola, né? Ô, Daniela, ainda bem que você falou, porque eu tive a impressão que você queria falar mais antes. E desculpa até se eu te cortei, e eu passei a palavra para a Michele. Não, mas é isso, professora. A gente está vivendo uma situação na escola assim, muito difícil, uma escola cheia de aprovação. Sabe? É bom a gente nem falar mais. Mas tá muito complicado. Dá jeito naquilo que não depende só de nós. A demanda da sociedade ela está muito intensa, né? E a Muito. escola está recebendo essa demanda. Antônio, você levantou a mão umas 2 vezes. Você gostaria de falar, Antônio? Sim, a colega acabou de falar, acho que a Daniela, sobre tudo acaba estourando na escola.
Olha bem esse tema que nós estamos tratando nesse Formadores, gente. É um tema muito, muito importante para a educação. Só que nós, nas escolas, nós não falamos de racismo, nós não falamos de bullying. Então, assim, se nós que estamos aqui sabemos o quão importante é a gente falar e a gente dividir essa angústia que nós temos e tentar fazer alguma coisa em prol, né? Essas falácias estão virando crime, tudo é crime aí, só que a gente não está preparando os nossos alunos para deixarem de falar isso. Porque quando eles não falam do cabelo, da cor, ele fala que o cara é autista, que o colega é Down. Então, assim, são temas muito, muito importantes que eu acho que a escola deveria tratar mais. O tema racismo, o tema bullying, deveria ser visto na escola de uma outra forma. É que nem a professora falou, a gente vê outras coisas aí que não tem importância nenhuma para a vida futura. Um tema desse tão importante, a gente quase não fala na escola, a gente quase não fala, tá? Eu tenho certeza disso, que a gente quase não fala, porque eu estou já há 20 anos na escola e eu não vi nenhum trabalho, assim, fenomenal sobre esse tema. E assim, Antônio, por exemplo, a gente vai trabalhar ali com o 6º ano. Não é só o falar, tem que contextualizar isso. Vamos lá na história, vamos lá no processo. E aí é um envolvimento que daria para entrar tantas outras disciplinas juntas, né? Quer dizer, não é só falar, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Traz o processo histórico, por que esse racismo está tão, né, entranhado e não resolve? E traz um vídeo mais impactante e coloca para ver se alguém reflete ali, porque só ouvir, só falar, a gente sabe que não transforma. Não transforma. Não transforma. Tem que impactar, tem que revolucionar alguma coisa para acontecer. Mas não é só a função da escola, é isso que eu acho que pega muito, né? Todo mundo está envolvido. Combater o racismo é uma situação para todos nós, todos nós. Verdade, concordo, inclusive com o Antônio. E, Antônio, aproveitando o seu gancho aí, olha só, tá? O que você falou realmente acontece muito, e a Daniela também. Gente, agora é para todos, tá? Inclusive para a Daniela e para o Antônio, que estavam agora dando a sua opinião. Você se lembra de alguma situação em que, diante de um episódio de racismo virtual ou cyberbullying, a comunidade escolar ou você individualmente conseguiu gerar uma resposta positiva, transformadora ou de superação? Alguém lembra de alguma situação? Eu acho assim, as coisas que acontecem no colégio, elas são contornadas, mas é sempre assim, o chamar a família, o conversar ali, sabe? Eu acho que as coisas precisam ir mais para o extremo mesmo. Isso é um crime. E aí, nós vamos pensar nisso ou não vamos? Você vai ter que aprender a parar de fazer. Você aprendeu a ter o preconceito, você vai desaprender. É. Nem que seja duras penas. Eu acho assim, é muito difícil e a fundo mesmo. A escola dá aquele contorno, daqui, dali, só conversa com a família, não vai fazer mais. E a gente sabe que isso aí a pessoa não vai deixar de ser racista. Ela vai continuar. É muito complicado, é muito mais além. Eu já comecei a implementar e a gente tem tentado puxar assim, o processo histórico, quantos anos de escravidão, sabe? E falando do processo histórico, trazendo vídeos que impactam um pouco mais com eles, porque senão não mexe, não, molecada, mesmo os mais novos, não atiça de mexer com eles, não. Então, eu estou tentando ir mais por esse lado, da conscientização mesmo, mas é muito difícil. Muito bem, Eliane. Oi, boa noite, prof, tudo bom? Boa noite. Eu acho que uma questão também que poderia fazer toda a diferença nos N acontecimentos que nós temos na escola, é a questão da família levar a situação adiante, fazer o registro legal, fazer o boletim de ocorrência, fazer a representação, porque, assim, muitas situações acontecem, a escola faz o seu procedimento que deve ser feito, que é reunião, registro em ata,
artigo de acordo com o regimento. Aí nós temos aquela cartilha também, né? Quem é do setor, todo mundo, na verdade, quem não conhece deveria conhecer essa cartilha, mas quem é pedagogo tem aquela cartilha debaixo, né? Debaixo do braço. Então, é feito toda essa parte legal e muitas situações que são graves, que a família deveria sim, e a família é orientada, situações até mesmo juntamente com a patrulha escolar, porque dependendo da situação é gerado ali o boletim de ocorrência também com a patrulha escolar, mas assim, essa família dá continuidade a essa questão legal, né? Ao boletim de ocorrência, à representação. Então, assim, eu acho que a partir do momento que, de repente, a família tomar essa iniciativa, pode melhorar, né, significativamente, porque muitas vezes acontece ali na escola, aí o que nós, como escola, podemos fazer são os respaldos legais, a assinatura ali de compromisso, e aí fica por assim mesmo. Muitos pais falam, eu não vou porque quem fez é o filho e é o pai que vai acabar assumindo a culpa. Enfim, eu acho que o que poderia contribuir para essa melhoria seria essa questão do registro legal, porque a gente sabe que tudo é baseado, né, em dados, em registros. Então, eu acho que isso, tanto no bullying como no racismo ou qualquer, né, outro tipo de crime, ajudaria muito para a melhoria aí, né, dessa situação atual. Muito boa a sua colocação. Se eu não me engano, a Eliane é pedagoga, então a Eliane traz aquele lado, né, o outro lado do pessoal que atende. Então, por isso que é muito bom a fala de vocês. E assim, Eliane, Daniela, Antônio, a gente também vem de uma sociedade que parece que a justiça não funciona, ela funciona para uma determinada classe, né? As pessoas também na nossa sociedade não são no nosso país, parece que elas não têm uma confiança, não tem muito que deixa quieto da nossa cultura, deixa para lá, e também tem aquela questão da não confiança. Vou levar na justiça, vai demorar muito. E isso se reflete no quê? Nos dados, né? E digo mais também, agora Eliane falando, e quantos alunos também não falam para nós, que às vezes a gente não vê o que eles passam, às vezes no intervalo, porque eles também não vão ficar fazendo isso na frente de professor, né? Do funcionário. Às vezes acontece no banheiro e eles não falam, né? Então é isso, gente. Eu sei que a gente não vai, a escola sozinha, ela não vai dar conta, mas como o Antônio falou, a gente precisa falar. A gente mesmo é mais uma situação que a gente vai ter que trazer para a escola, que está na escola, não é que vai ter que trazer, já está na escola e a gente precisa falar. E agora, pessoal, dando conta, né, dando continuidade, eu trago para vocês uma situação que eu não sabia, eu era totalmente ignorante a respeito dessa outra parte aqui do nosso conteúdo, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho esse vídeo e nós vamos pensar sobre algoritmos racistas. Então, olha só. Além das ofensas individuais que vocês bem relataram, né? Todos vocês aí com as experiências de vocês nos espaços em que vocês ocupam na escola, será que existem outras formas? E além daquelas ofensas também que fazem, né, no meio virtual, será que existem outras formas de racismo, do racismo manifestar-se nos meios digitais? Então nós vamos assistir esse vídeo agora, tá? Um trecho dele. Até bem pouco tempo, se você buscasse tranças bonitas no Google, era isso que aparecia. Mas se buscasse tranças feias, era isso. Se você procurasse por cabelo bonito, aparecia assim. Mas se você pesquisasse cabelo feio... A foto de Luana que aparece no Google veio de uma entrevista que ela deu a um portal do Rio Grande do Sul. E por meses apareceu entre os primeiros resultados associados a cabelo feio. E não acreditei num primeiro momento, assim. Eu disse, não pode ser. E quando eu busquei, né, por cabelo ruim no Google, aparecia realmente minha foto. E foi aí que eu percebi que ela estava relacionada a essa matéria. E naquela época, eu, né, obviamente fiquei muito triste, fiquei muito chateada.
E automaticamente eu já fiz alguns tweets chamando assim a atenção do Google para como, né, isso podia estar acontecendo. E se tu olhares, né, as imagens daquelas mulheres eram mulheres que apresentavam o mesmo fenótipo, assim, ou eram mulheres de cabelo crespo, cabelo cacheado, tu não via outro tipo, né, e boa parte delas eram mulheres negras. Então, como isso está acontecendo, né, ainda, né, vendo esse tipo de situação. E aí, por isso que a gente vem falando sobre um algoritmo que, na verdade, ele está condicionando ou reforçando o racismo. O algoritmo do Google acabou mudando com o tempo, mas ainda hoje, se você pesquisar mulheres bonitas, provavelmente vai aparecer fotos de mulheres brancas com cabelo liso. O buscador funciona como uma grande biblioteca com tudo que existe na internet. Cada usuário publica o que quer, então cabe ao Google ranquear e entregar esses resultados. Se nós somos racistas, os resultados também vão ser. Coisa parecida aconteceu com o Twitter. A rede social priorizava rostos de pessoas brancas em tweets e vários testes foram feitos para provar. Numa imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com o senador Mitch McConnell, o corte feito automaticamente escolheu o rosto branco. Depois dessa, o Twitter revisou o sistema. No campo do reconhecimento facial e da segurança pública, o problema é ainda mais grave, porque os algoritmos falham muito, especialmente quando estão diante de um rosto negro. E aí o erro pode prejudicar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu com um homem negro nos Estados Unidos. Ele ficou quase 3 dias preso porque um software o classificou como suspeito de um furto. O algoritmo não foi capaz de perceber que o inocente tinha uma tatuagem no rosto e pele mais clara do que o verdadeiro culpado pelo crime. Um estudo de 2019 mostrou que no sistema de saúde dos Estados Unidos, a triagem automatizada escolhia mais pacientes brancos para entrar em processo personalizado de tratamento de alto custo. Outro estudo testou o sistema de reconhecimento facial para analisar emoções humanas, e fotos de jogadores da NBA foram usadas. Atletas negros foram marcados como mais bravos ainda que estivessem sorrindo. A tecnologia associou a expressão facial de negros a comportamentos ameaçadores. O reconhecimento facial é ainda mais falho na hora de diferenciar mulheres negras. Elas foram identificadas como homens em quase 35% das fotos de um estudo, que analisou programas de empresas como Microsoft e IBM. Dados enviesados que têm padrões machistas e racistas também provocam coisas assustadoras, como pessoas serem rotuladas de macaco, gorila ou animal. Já rolou isso no Google Fotos e no Flickr. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Enfim, eu confesso, tá, que assim, a gente se entristece, sabe? Porque o que que ocorre? A gente vive com o ambiente virtual, ele é feito através de algoritmos. Então, o que a gente classifica como bonito, o que a gente curte, a gente deixa de curtir e ele vai fazendo essa análise, né? Então, eu não tinha percebido, gente, porque assim, nos livros de história demorou bastante para que a gente pudesse celebrar as pessoas negras que contribuíram muito para a nossa sociedade. E quem faz os livros? Nós. Então, a inteligência artificial, a internet, a tecnologia também somos nós que fazemos, né? Então, ela também não é neutra. Então, é algo assim para a gente refletir. E aí, gente, eu faço 2 perguntas, eu vou deixar livre para vocês, tá? Responderem. Porque no contexto educacional, temos que considerar as denúncias feitas na reportagem. Em que situações do nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Quem poderia falar para gente? Professor, eu acho que uma coisa importante aí para a gente ressaltar, já que você colocou, né? Nós fazemos o algoritmo, né? A gente colocar muito a questão do que é público e do que é privado. Eu sei exatamente o que eu tenho que ser no público e eu sei, às vezes, o que eu tenho que ser no privado. E isso, aí está o erro. Quanta gente se diz não racista, mas o é, né? No público sabe muito bem o que tem que fazer,
tem receio da lei, tem medo da lei, e aí se comporta. Mas no privado, não. Então, aí estão os algoritmos, né? Também fiquei chocada. Mas é isso que você falou. Quem faz isso somos nós todos, né? É a sociedade em si. Então, uma coisa para a gente pensar, né? Quantos vão se intitular não sou racista, mas o é? Né? Então, como fica difícil mensurar tudo isso, acabar com tudo isso, é assustador. É assustador o que vem por aí ainda. Em que situações de nosso trabalho o viés racista do algoritmo pode se mostrar? Alguém gostaria de responder essa? Então, pessoal, eu vou tomar a liberdade para responder, tá? Como professora de história, né, se eu coloco para eles assim, ou até um passado não tão distante, vamos pesquisar aí pessoas que contribuíram para a luta das mulheres no Brasil. Então, gente, não é recente a gente pesquisar e receber nas pesquisas figuras de mulheres negras que lutaram pelo direito das mulheres, contra a exploração feminina, né? Esse reconhecimento. Então, o algoritmo pode se mostrar através dessas pesquisas que os estudantes fazem. Antigamente, nos livros de história, né? Quem formou o Brasil? Os portugueses. Aí vinha lá só aquela história, os portugueses loiros, enfim. Hoje não, hoje a gente já tem nos livros, mas ainda nos algoritmos, tem situações que quando você faz uma pesquisa, você não tem personagens negros. E eles tinham, gente. Eles também contribuíram, eles também tiveram sua parcela de contribuição e de êxito. E por que que eles não aparecem? Gisele? Eu estava fazendo pesquisa de imagens, né, de pessoas assim importantes, né, da história negras para fazer atividade com os alunos da implementação. E daí eu vi que a Chiquinha Gonzaga estava, né, na lista, daí eu falei, puxa, mas eu assisti na TV, né, e era a Regina Duarte, né, então você teve até isso, né, como às vezes eles colocam nessa questão, né, na televisão, também não retratando, né, algo, é uma realidade, né, não sei qual motivo, é mais antigo, né, mas eu não sabia, daí eu descobri pesquisando para o trabalho. Pois é. E realmente a Chiquinha Gonzaga ela é retratada de forma branca, né? Perfeito, Gisele. Bom exemplo. Então, pessoal, olha só, e aqui falando do que a Eliane comentou, nós temos um guia de orientações, tá? Que fica lá com a equipe diretiva e com os pedagogos, né? Para nós, professores, a gente está envolvido ali com o dia a dia da sala de aula, mas é importante a gente conhecer, tá? Então, na nossa rede estadual de educação, nós temos um guia de orientações que indica as ações a serem tomadas nessas situações de bullying e de racismo, inclusive, gente, de violências intra e extraescolar, tá? Que envolvam crianças e adolescentes. Então, quem aqui conhece essa cartilha, gente? Que não seja pedagogo e professor, perdão, que não seja pedagogo e diretor. Eu não conhecia. Eu passei a conhecer agora aqui, trabalhando com vocês essa temática, tá? E agora, pessoal, olha só, nós vamos aproveitar, tá? É bem tranquilo, de uma forma assim bem leve, nós vamos fazer uma atividade, que é a atividade que vocês utilizarão o link para colar no caderno de implementação de vocês. E também para dar uma conhecida nesse guia de orientações, tá? Então, olha só, chegou o momento da nossa atividade prática. Vocês serão organizados em 4 grupos e cada um receberá uma situação-problema para análise. Defina um redator e um relator em cada grupo. A partir das leituras, o grupo deverá indicar as condutas necessárias para a situação exposta, para a situação-problema, seguindo o que é recomendado pelo guia de orientações. Abra o material de apoio e clique na aba indicada para o seu grupo. Vocês terão quase 20 minutos para fazer essa atividade, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o link. Fiquem tranquilos que quando vocês se tornarem, eu compartilho novamente aqui na chamada, tá? Então, eu vou dividi-los em 3 grupos e o grupo de número 4 ficará na sala principal, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida, gente? Já tem o material ali, qualquer coisa perguntem, tá? Então, vocês vão conversar um pouquinho, vocês vão pegar tudo que a gente conversou, que vocês trouxeram. A gente vai agora pôr em prática, que inclusive, gente, já pode ser até uma sugestão de implementação, né? As ideias que forem surgindo aqui, tá? Para a gente poder implementar e algo assim que a gente quer muito é que essa postura, né? Acho que a Daniela falou, eu sou antirracista, aliás, eu sou antirracista, eu não sou racista, e essa postura, ela é uma postura de vida. Você não vai ser, você não pode combater o racismo na escola e na sua família, não é mesmo? Então, quando você toma uma postura, gente, é para a vida, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente da situação que a gente presencie, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Vou separar aqui. Tô organizando aqui as salas. Bom, então, gente, ó, quem vai ficar na sala principal, que é o grupo 4, a Adriana, a Daiane, Karina Roberta e a Marise. Então, meninas da sala principal, vocês são o grupo 4, tá? Aí nós temos a sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2, sala 3, grupo 3. Vai ter 2 grupos com 4 cursistas e 2 grupos com 5 cursistas, tá? Então, vamos abrir as salas agora. Deixa eu olhar aqui quem ainda não aceitou. Bom, Denis, você precisa aceitar a sua sala, tá? Fechou. Então, meninas, tudo certinho? Conseguiram pegar o link, abrir o link? Qualquer coisa me chamem, tá? A Sandra precisa aceitar a sala dela, tá, Sandra? Alguém de vocês conseguiu abrir o documento? Acho que está lá no link, né? Ali na mensagem que ela mandou ali. Acho que esse último ali, acho que é 19. Eu estou abrindo ainda. Eu abri e vou fazer a leitura, pode ser? Daiane, você está no documento, né? Vou tentar compartilhar aqui só um pouquinho. Tá. Parece para vocês? Agora. Sim. Ah, apareceu. Então, vamos lá. Do prompt ao debate racismo algoritmo em sala de aula. Um professor decide utilizar uma ferramenta de inteligência artificial
generativa de imagens para ilustrar seus slides sobre profissões do futuro e liderança. Ao digitar os comandos prompts, ele percebeu que todas as imagens geradas de tão pequenininho, céus, cientistas e líderes são de pessoas brancas, enquanto figuras em posições subalternas ou de vulnerabilidade aparecem representadas por pessoas negras. O professor quer usar o ocorrido para debater com seus colegas de trabalho e com seus estudantes, mas não quer gerar gatilhos e forçar estereótipos. Diante dessa situação, respondam: em que momentos e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas? O que vocês acham? Nossa, bem cabuloso. Bem, né? Bem cabuloso. Alguém tem alguma ideia, gente? Na verdade, eu vi sobre esse algoritmo também hoje, eu não sabia dessa questão. Eu sou bem ignorante nisso. Fui bem sincera, porque eu falou e eu não sabia também. Então, em que momentos e de que modo esse professor pode levar a discussão para seus colegas professores? Então, é como trabalhar com os colegas, né? Antes de trabalhar com os alunos. Porque deve ser desconhecido para muitos, né? Assim como foi para nós. Até a própria questão que ela levantou ali da diferença entre bullying e racismo, né? Então, assim, são coisas que geram muita dúvida mesmo, né? Ali porque para a gente era quase que a mesma coisa, né? Para mim, pelo menos, era quase que a mesma coisa. Agora já ficou definido na minha cabeça, mas é como ela falou, os colegas da gente também têm essa dificuldade de entendimento, né? É verdade. Então, como que é? Eu acho que ali dá para perguntar para os colegas, né, para os professores, se eles, o que eles observam, né, nessas imagens, como aparecem as profissões ali, as profissões mais elevadas ali, né? Eu acho que dá para perguntar para eles qual que é a diferença, as profissões mais que têm um melhor salário, quais são as pessoas que aparecem, qual a cor de pele delas? Pergunta assim. E as outras profissões que têm um salário menor, que são que recebem menos, né? Mesmo. Como que aparece quando a gente faz essa pesquisa, nessa imagem, né? Porque eu também a gente nunca fez. Eu vi já professores fazendo esse trabalho na escola, porque eu sou pedagoga, né? Em relação a cientistas negros, né? E realmente, quando a gente faz essa pesquisa, aparece bem mais mesmo os cientistas de cor pele branca, né? Então, a gente poderia colocar aí nesse primeiro, que conforme vocês falaram, que tipo assim, o professor ele vai levar primeiro para os colegas essa discussão, né? Podia ser no momento de uma reunião pedagógica, alguma hora de atividade, né? Não sei. Conselho de classe. Estudo de planejamento, né? Estudo de planejamento. Então, agora a gente vai colocar assim. O Daiane, você está conseguindo digitar o documento? Porque eu tentei aqui, não consegui. Tem que fazer uma cópia, a professora falou. Ah, então é isso. Pessoal, não precisa fazer cópia não, tá? Não. Essa é a cópia que a gente está usando. Pode digitar direto nele, então? Pode digitar direto nele. Tá. Você consegue digitar? Eu coloquei ali alguma coisa ali. Então, o professor pode elaborar essa situação em momentos de formação continuada, reuniões pedagógicas, horas de atividades, conselhos de classe, grupos de estudo, encontros de planejamento. O objetivo é promover uma reflexão coletiva sobre o uso ético e crítico da inteligência artificial na educação. Não sei se veja aí se está bom, né? Evidenciando que os sistemas de IA são treinados como grandes volumes de dados, como ela mostrou no vídeo lá, né?
produzidos pela sociedade e, por isso, podem reproduzir preconceitos e desigualdades já existentes. Então, a discussão deve ser conduzida em uma perspectiva formativa, evitando culpabilizações e incentivando os professores a analisarem criticamente os resultados produzidos pelas ferramentas da IA. É importante relacionar o debate, né, da Lei 10.639 e tal, a educação, né, 11.645, a educação para a relação étnico-raciais aos direitos humanos e o compromisso da escola com a promoção da equidade e inclusão. Não sei, se vocês querem dar uma melhorada. Acho que ela já ficou bem completa já. Ficou. Na 2, eu acho que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir racismo algoritmo que se apresentou no contexto? Eu também, deixa eu dar uma olhadinha aqui, veja o que eu fiz aqui, ver se tá bom. Esse aqui será que é com os alunos ou continua sendo com professores? Continua, acho que sendo, né? Uhum. Que ações pedagógicas o professor pode realizar para discutir o racismo algoritmo que se apresentou no contexto, né? Então, dá uma olhada lá, deixa eu só selecionar aqui para a gente poder analisar. Aí dá uma olhada lá. O professor pode desenvolver atividades que estimulem a análise crítica da inteligência artificial e dos seus resultados, tais como, daí ele fala sobre apresentar diferenças, imagens geradas, né, a partir de comandos semelhantes e comparar as apresentações produzidas, promover todas as rodas de conversa sobre diversidade, representatividade, preconceitos e estereótipos presentes nas sociedades e reproduzidas pela tecnologia. Aqui também tem sobre discutir o conceito de racismo algorítmico, explicando que algoritmos podem reproduzir vieses, né, existentes nos dados, os quais foram treinados. É tudo aquilo que a gente viu ali como na fala, né, do próprio texto. Não sei se vocês querem complementar, propor que os estudantes reformulem os prompts, que é uma palavra em inglês, né, dá para procurar ali, incluindo características como diversidade étnico-racial, de gênero, idade e pessoas com deficiência, analisando como os resultados mudam. Bem legal, né? Veja, achei bem interessante. E trabalhar com exemplos positivos de lideranças negras, indígenas, mulheres, cientistas e profissionais de diferentes origens, ampliando a representatividade no currículo. Desenvolver projetos interdisciplinares sobre ética digital. Isso é mais assim, eu acredito assim, né? Está bem correspondente ao trabalho do professor mesmo, né? Como trabalhar em sala, em qual turma, principalmente, né? Qual público trabalhar. Porque cada sala, cada série tem uma realidade diferente, né? Tem que ter essa ideia também, né? Por exemplo, como você vai trabalhar um algoritmo lá no 6º ano, né? Sim, tem que ser de acordo com a turma, né? Mas assim, tá bem completo. Não sei, veja se vocês querem que eu dê uma modificada, se tá bom assim em tópicos. E acho que tá perfeito. Tá bem completo. Uhum. Daí tem uma síntese assim, no geral também que eu fiz aqui, que eu pesquisei. Deixa eu só colocar aqui só que para complementar, né? Porque explica todo o contexto, né? Então seria mais ou menos isso. Não sei se está bom assim. Porque é bem, nossa, é bem interessante ali a parte que ela fala do algoritmo, né? Achei bem legal, assim, sinceramente, eu desconhecia. Uhum. Bem, e é o que nos move, né? Você pega o celular, tudo está gerado em relação ali ao que você pesquisa, como a professora falou, né? E o próprio texto ali da imagem, nossa, que bem do Google, né? Que a menina deu depoimento sobre cabelo ali, nossa, bem... Muito forte, né? Muito forte. Nossa, bem... Eu desconhecia, realmente, eu sabia da questão do algoritmo, né? Que quanto mais você pesquisa sobre um assunto, o celular te impulsiona cada vez mais, né? Por exemplo, agora nesse contexto aí, como a inteligência artificial, ela é falha se for analisar, né? Daí fala que a inteligência artificial vai substituir o homem, né? Então a gente meio, sabe, muito. O que vocês acham? Ficou bom assim? Quer que mudem alguma coisa? Eu acho que
Tá bom. Só vou tentar, não sei quem que é. Se foi não sei se alguém está mexendo no nosso texto, porque está negritando ali, não sei. Não sei se alguém não está mexendo ali. Agora não, agora arrumei. Ó. Acho que só vou centralizar um pouquinho aqui, que está meio... Você vai ler, Daiane, ele? Agora vocês se dividem aí quem vai apresentar agora, fazendo um favor. Se alguém puder fazer a gentileza, eu tô com uma tosse terrível. Até fechei meu áudio. Eu posso fazer a leitura. Qualquer coisa, Adriana, faz da síntese, só que a Daiane falou que fez uma síntese no final, para não ficar muito extenso, né? Uma sugestão. Não sei. Acho que ficou melhor assim a apresentação, né? E a gente vai se ajudando também ali na hora. Fique bem tranquilas. Então, eu coloquei ali, centralizei, coloquei em negrito ali e tal, as respostas, né? Não sei quantos... Não está aparecendo, né, os minutos ali? 3 Faltam minutos, 3 parece. minutos. 3 minutos. 3. E a gente cola isso aonde, hein? Eu nem lembro. Naquele caderno de práticas que a gente tem que colocar aquele link, o link dessa atividade. O link dessa atividade vai lá naquele caderno de práticas que fica do lado esquerdo, quando a gente vai fazer tem o documento de implementação. O link Michele, do lado depois. o que você achou ali? A Michele, você estava... Oi, gente. Não, eu caí, a conexão da hora que eu voltei, caí aqui no grupo, no principal. Capaz? É isso que eu estou estranhando. Não, mas daí... Fique bem à vontade. Fique bem tranquilo. Lá a gente terminou, eu estava terminando de arrumar, daí caiu minha internet, da hora que eu fui volta no principal. Michele, qual você era que eu consigo colocar você? No 1, prof. 1, tá. Tá. Você tá aparecendo amarelinha aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, ela foi. Você foi agora, ó. Não Apareceu o apareceu ainda convite. o convite. Não. Não? Não. Professora, é só copiar esse link e pôr no chat aqui, como que é daí? Posso colocar para elas? Esse link lá no seu caderno, no seu caderno de implementação, tá? Tá, e posso colocar aqui para elas também, né? Pode colocar aí para elas. Eu vou colocar no chat lá também. Ó, Michele, eu acho. Agora eu coloquei você lá, quer ver? Não Prof, mas lá apareceu, a gente tinha finalizado, eu acho que tinha finalizado. Mas então assim, tá bom. né? Mas não apareceu o convite. Você quer colocar o link para eu tentar voltar ou não? Então, olha, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu abri em editar e te arrastei para lá, mas não foi. Não Já foi. está terminando, falta 18 Ah, segundos. já vai voltar mesmo, mas eu copiei o link e tudo, eu estava só terminando de formatar, ele daí caiu. Acho que foi a internet que deu ruim. Então vamos fechar agora, ó, o pessoal está voltando já. Olá, gente, estão todos retornando. Ó, 18, 19, 20. Acho que falta só mais um. Bom,
Estamos todos aqui novamente, né, pessoal, na sala principal. Vou colocar aqui para vocês, pessoal, o link, tá, da nossa atividade. Então, fiquem tranquilos. Esse link serve para o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, agora, gente, nós vamos socializar, tá? Quem que está compartilhando aqui, pessoal, na sala principal? Que eram as meninas do grupo 4. Quem que está compartilhando? A Daiane. Ô, Daiane. Não, pode deixar. Ia pedir para você deixar e já começar por vocês. Daiane já tirou. Eu ia pedir para começar pelo grupo 4, tá? Não, mas eu compartilho. Não tem problema. Tá bom. Então, se você fizer essa gentileza. Então, gente, olha só, vou colocar o nosso cronômetro, 2 minutinhos para cada grupo, apresentar aí as suas ideias. Eu estive passando nas salas e vi as discussões, muito boas as discussões, tá? E agora chegou o momento da gente compartilhar com todos. Grupo 4, quem é a nossa relatora? Posso ser eu, Adriana. Então, Adriana, assim que você iniciar, eu vou soltar 2 minutinhos, tá bom? Tudo bem. Então, professora, nós vemos ali que nós, para trabalhar com os professores, né, acho que tem que só, nós vamos ler, colocamos tópicos, né, eu vou fazendo a leitura. O professor pode abordar essa situação em momentos de formação continuada, reuniões pedagógicas, hora atividades, conselhos de classe, grupos de estudo, encontros de planejamento, que o objetivo é promover uma reflexão coletiva sobre o uso ético e crítico da inteligência artificial, né, na educação, evidenciando que os sistemas de IA são treinados com grandes volumes de dados produzidos pela sociedade e, por isso, podem reproduzir preconceitos e desigualdades que já existem nas pessoas, né? E a discussão deve ser conduzida na perspectiva formativa, evitando culpabilização e incentivando os professores a analisarem criticamente os resultados produzidos pela ferramenta do IA. Daí é importante também relacionar as leis, né, a 10.639/2023 e a 11.645/2008, a educação para as relações étnico-raciais, aos direitos humanos e ao compromisso da escola com a promoção da equidade e da inclusão. E daí está questionando que ações pedagógicas o professor pode realizar. E a gente colocou várias sugestões, né? E, assim, dependendo da turma, que será a implementação das atividades que foram abordadas ali, que a gente colocou roda de conversa, incentivar os alunos a fazer pesquisa, trabalho interdisciplinar com outros professores, né, que pode abordar de uma forma diferente no seu componente curricular. Então, assim, isso eu trabalho primeiramente com o professor que a gente abordou, né? Que daí o professor, a partir do nosso tema, né? Que as sugestões que o professor daí vai trabalhar com a turma e de acordo com que a turma que mais, o trabalho que mais esteja de acordo com a turma que ele estiver, né? Porque tem trabalho que não dá certo com determinada turma. Porque daí nós falamos que esse algoritmo, ela é que nós não sabíamos, né? Sobre essa nomenclatura, esse conceito, né? Para nós, hoje, foi uma aprendizagem bem significativa, porque a gente agora consegue abordar e explicar também, como no nosso dia a dia, que essas pesquisas que a gente faz, não é à toa que a IA, né, já faz propositalmente, e assim, ela é utilizada também com um estereótipo que leva ao racismo e também ao bullying também, né? Alguém mais do grupo quer contribuir daí, por favor? Adriana, só fala para nós a situação problema. Qual que era a situação problema de vocês? Nós acabamos. Então, nós tínhamos assim eram cientistas que eles estavam pesquisando, né? Um professor estava pesquisando, e esses cientistas que que apareceram foram todos de pele de cor branca. E daí o professor tinha que abordar esse tema por explicar por que esses cientistas, as profissões, né, apareceram todas as profissões e as profissões que tinham um melhor salário e se destacavam mais eram pessoas de pele de cor branca. E as profissões que tinham mais inferiores, né, eram pessoas de cor de pele preta, né, e
que se destacavam sempre as pessoas de cor preta e negras nessas profissões. Daí o professor tinha que explicar como que ele ia queria trabalhar com os professores essa questão e depois trabalhar com os alunos. Aí a nossa questão, nós tínhamos que abordar esse tema, né? Por que nessa pesquisa, como que o professor poderia trabalhar com os professores e depois com os alunos essa pesquisa? Porque a IA levou diretamente para pessoas, no caso, quando for uma profissão mais que recebe um salário melhor, né? Por que sempre pessoas de cor clara, de pele branca? E as pessoas, quando a gente procura profissão mais inferiores, que tem um salário inferior, de peles negras. Então, o professor tinha que abordar esse tema. Muito bem, parabéns, grupo 4, parabéns, tá? Excelente proposta, excelentes ideias. Daiane, você pode clicar ali no grupo 3 para a gente chamar o relator ou a relatora do grupo 3? Então, grupo 3, olha, a gente pode fazer assim, ó, para otimizar o tempo. Vocês falam a situação problema e as sugestões que vocês tiveram, tudo bem? Quem que é o relator do grupo 3, pessoal? Ou relatora? Eu, prof. Eliane. Então, assim que você começar a apresentar, eu solto, tá, Eliane? Uhum. Então, a nossa situação, o problema ali é a prevenção em rede, estratégias educativas frente ao racismo virtual. Então, a equipe técnica, eu vou dar uma resumida na situação problema, né? Estava tendo grande demanda das notificações com relação ao que a escola estava passando, e o relato principal referente à questão dos perfis falsos de Instagram, enfim, que a escola estava fazendo muitas e muitas demandas, acho que se resume muito, né, um pouco naquilo que a gente conversou. A escola estava fazendo todos os encaminhamentos que tinha que fazer, porém, não estava tendo aquele resultado que deveria ter. E aí, então, a chefe do núcleo, ela convoca a equipe técnico-pedagógica para desenhar uma resposta, uma proposta que possa ser efetiva e contribuir com relação a essa questão. Então, ali, o nosso grupo, né, ele deveria colocar ali perante a ação formativa ou pedagógica de caráter macro. Então, de maneira macro ali, perante a equipe técnica pedagógica do núcleo, o que poderia ser feito? Aí nós colocamos ali encontros formativos com especialistas na área. Esse especialista pode ser, né, um professor, um advogado ou advogada, um gestor, representante do núcleo, até mesmo o coordenador orientador da equipe multidisciplinar, que, né, ajuda muito nessa questão quando precisa, e fazer essa parte ali de orientação, porque o que nós conversamos que um especialista, às vezes, ele, né, dá um subsídio melhor para essas questões. E na questão de orientar e instrumentizar as escolas, a gente colocou ali abordar questões culturais relacionadas ao tema, antes de orientações mais sistemáticas, porque a gente até conversou. A gente, às vezes, se preocupa muito no fator mais legal e pesado, entre aspas, mas é interessante trazer o outro lado cultural também. Aí apresentaram um guia prático ilustrado com atividades, dramatizações, vídeo e música, e ampliar as propostas realizadas na conscientização que temos lá em novembro, né? E que seja ampliado não só em datas específicas ou momentos, ou dia D, que às vezes tem algumas ações, mas de maneira mais ampla, que possa enriquecer ainda mais essas atividades culturais e dar esse subsídio com relação a essas questões. Muito bem, parabéns, excelentes ideias, tá? Inclusive sugestões aí, né, gente? Tanto o grupo 4, o grupo 3, trazendo sugestões de implementação. Agora vamos para o nosso grupo 2. Quem é o nosso relator ou relatora? Prof, eu fui incumbida de falar. Eles fizeram lá e nós vamos
falar aqui o que nós então, tá. discutimos lá. Então, vou soltar aqui. O nosso conflito era uma situação de racismo no pátio da escola, né? Onde um aluno fez um ato de racismo contra outro colega e qual a atitude que a escola, perante isso, faria, né? Então, nós colocamos lá que, primeiro, ele ia chamar os alunos envolvidos, né? Tanto quem fez e quem foi a vítima, a acolher a vítima, né? Para ela se sentir que ela está segura, que ela está sendo amparada, né? Convocar os pais. Eu vou falar assim de forma bem resumida para não ficar lendo muito, né? Daí realizar uma reunião, tanto com o pai e com a mãe da criança que sofreu, né, o racismo, e registrar em ata. Quando nós chegamos nesse momento de registrar em ata, foi onde que nós levantamos as nossas discussões maiores. Porque até ali a gente faz isso. Eu acredito que todo ambiente escolar faz isso quando se depara com qualquer tipo de racismo, né? Só que para ali. A gente não vê uma coisa que vá para frente, que tem consequência. Então, é chamado aluno, é conversado, é falado, você não pode fazer isso, acontece isso. Aí, a hora que você chama a família, que você faz a ata, a família fala... Aí, nós que produzimos a ata fala assim, pai ou mãe, ou responsável, você quer levar isso para frente? Porque na lei você pode representar isso. E dentro das discussões eu falei isso, eu passei por isso, eu fui representar. E quando você chega numa delegacia, é muito humilhante você fazer a representação. Eu fiquei 3 horas com o pai e a mãe da aluna que eu atendo, porque foi um cyberbullying e tal, mas a gente fica assim, você tem que provar, você tem que ficar explicando por que a aluna aconteceu isso, e aí eles ficam assim, mas você tem certeza que você quer representar? E acontece tantas vezes isso na escola que se torna cansativo. Então, assim, eu vou me incomodar, vou usar a fala da colega que falou assim, eu vou me incomodar com isso, eu vou ficar levando todo momento, eu vou ficar levando isso para frente, porque você não vê que acontece alguma coisa. Né? Infelizmente é assim. Então, vai continuar acontecendo? Vai continuar acontecendo. A escola vai fazer o que tem que fazer, a escola vai fazer, mas para ali. Aí, semana que vem acontece de novo, aí outra semana acontece de novo. Isso que deixa a gente, assim, angustiado, sabe? Foi o que a gente discutiu bastante, assim, ali. Perfeito, meninas. Mas vocês têm toda a razão, tá? Infelizmente, ainda é assim. Eu até acompanhei algumas discussões do grupo de vocês, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, tá? Conscientização, Parabéns. né? Conscientização Exatamente. é assim. Parabéns, viu? Então, agora, pessoal, nós vamos para o grupo 1, tá? Daiane, muito obrigada, minha ajudante hoje. Então, o grupo 1, quem é o nosso relator ou relatora, por gentileza? Pessoal, alguém quer falar? O que é que eu fale? Na hora que eu caí, a gente estava definindo. Pode falar. Tá. Então, a nossa situação é um pouco parecida com a situação do grupo 2, né? Que a nossa fala que é a questão, os alunos do 7º ano, né? Tiveram uma discussão ao final da partida de futebol, né? E toda aquela situação gerada pelas ofensas, né, racistas ali, a filmagem, né? Os alunos sempre fazem isso ao invés de, às vezes, parar aquele ato, né? Eles ficam filmando ali e registrando o momento. Então, o que a gente colocou, né? O acolhimento da vítima, né? Suporte a esse aluno aí que passou por essa situação, a notificação da gestão, né? Que é comunicar o ocorrido, da equipe pedagógica, a direção, né? Porque no caso foi o professor que presenciou a situação. Conter a divulgação desse vídeo, né? Orientando as turmas, né? Verificar se apagou, se não apagou, né? Essa questão dessas filmagens aí para não cair em rede social, evitando aí a exposição desses envolvido, né? Conversa com as turmas, e daí depois as ações, né? Que a gente dividiu o que a equipe tem que fazer, né? A equipe pedagógica, eu acredito também a equipe gestora, né?
ali o atendimento no individual dos estudantes, né? Verificar realmente a gravidade, se vai ser chamado patrulha escolar, né? Para fazer esses registros. A convocação aí desses responsáveis para o acompanhamento, né? A documentação disso em ato ou nos relatórios internos da escola, conforme a escola preferir registrar, e o planejamento de ações preventivas, né, para evitar que isso aconteça com outras turmas. Mas foi o que a colega anterior falou. Enquanto eu estava, né, fiquei um tempo em direção de escola, muitas vezes aconteciam situações, e a hora que a gente ia para um momento lá de representar, a gente fica por horas lá na delegacia, daí a vítima parece que ela passa a ser a culpada, né, porque quer representar mesmo, tem certeza do que vai ser feito. Então, enquanto a colega do grupo 2 estava falando, eu fui relembrando de algumas situações, né, e às vezes acontecido com professores, né, de aluno contra professor registra, a gente faz a ata, né, ou faz o registro ali com a patrulha dentro da escola, e a situação morre ali, que não vai para frente. Então, os casos sempre acabam se tornando recorrentes, porque não tem uma consequência. Não que eu considere assim, que tem que, né, todo momento representar tudo, mas algumas situações que eu considerava grave na época em que estava na gestão, que eu entendi que deveria ser representado, muitas vezes a família, né, voltava, não vai fazer nada, não vou, para por aqui, né, então entrava ali numa situação, e o fato, às vezes, poderia voltar a acontecer, né, o aluno reincidir nessa situação, né, eu acho que é isso. Então, achei que foi bem, né, a colega colocou, situações são bem pertinentes que acontecem ali no chão da escola. Não sei se mais alguém do grupo quer complementar. Muito bem, pessoal, parabéns. As ideias também de vocês, né? É impressionante que a gente faz o quê? Quando ele traz duas temáticas para o grupo, né? Para vocês, a mesma temática para os dois grupos. Só que um era a equipe, voltada mais para a questão da equipe, e a outra era mais voltada para a ação dos professores. E eu achei interessante que como vocês conversaram, como as ideias do grupo que era em relação aos professores e vocês, elas se corroboram, né? E é isso mesmo que você colocou, Michele, que o outro grupo falou. Eu também já tive em delegacia e não é fácil, né? Não é fácil, e a gente precisa mesmo fazer esse trabalho de conscientização na escola. Mas, gente, parabéns, viu, pelas ideias. Eu achei assim que foi muito válida a discussão de vocês nos grupos, como foi rica. Meus queridos cursistas, aqui está o link do RAF, tá? Para vocês fazerem. Qualquer coisa, estou aqui à disposição, tá bom? Eu acho que não precisa parar mais de compartilhar, né, professor? Eu posso parar? Posso, né, que não vai aparecer. Pode.
Professora, já terminei tudo. No tudo, Paulo? Tranquilo. Fez o link do Forms também, da reunião, que é importante a sua Entendeu? avaliação? Nossa, Paulo, olha, quem te viu e quem te vê. Mas o RAF já tinha sido liberado à tarde, eu fiz à tarde. Sério? Olha. Sério, já estava liberado. Ah, não, ele fica liberado, mas daí você pegou o link como? Você passou? Não, mas não dessa reunião eu passei agora. Acho que você pegou da Não, outra já estava lá reunião. colado. Tava lá no mural, que eram os links da reunião. Os links da reunião 5, né? Porque acho que o link do Rafa é o mesmo. É, já estava lá. Isso, mas o da reunião 6 eu postei agora. É que você deve ter Professora, olhado onde no está o mural link lá. do Forms lá que você falou da questão aqui não está aparecendo para mim. Ah, tá. Obrigada. Ó, coloquei. Então, mas você colocou ontem. Deixa eu olhar aqui, Paulo. Você coloca o link do slide do dia, daí lá já tem o link do RAF, prof. Às vezes eu já olho antes também para os alunos Ah, é, dedicados. gente? Aham. O link do Rafa aparece lá? Eu apertei ali a mesma coisa que eu já preenchi. Nossa, é verdade. No link dos slides, né? Viu, gente, que os alunos também sempre sabem, ensinam os professores? Ah, porque o material de vocês é em PDF. Ah, legal. Se você estudou o material e respondeu, tranquilo. Tá, é igual. Eu fui abrir de novo, é igualzinho. Pessoal, estava aqui olhando, não sei se vocês pediram já, é uma coisa que não foge do tema do formador, né? Mas que está todo mundo já me dando retorno aqui. Não sei se vocês. Minha câmera desligou, gente. Minha internet aqui, depois do vendaval, nunca mais foi a mesma. Chegou minha carteira nacional docente. Não sei se vocês fizeram, solicitaram de vocês. A minha chegou hoje. Nossa, eu fiz em janeiro, gente. Levou 5 meses para chegar. Isso, vários cursistas aqui me dando ok. Então, meus queridos, eu coloquei aqui também já o link do Forms, tá? É importante a opinião de vocês, darem aí o retorno, as impressões de vocês sobre a reunião, tá? Para a gente poder sempre ter uma formação bem aí assertiva, né? De acordo com as dificuldades, com os desafios que a gente passa na sala de aula, né? Então, a opinião de vocês é muito importante. E assim, pessoal, tiver alguma coisa que vocês acreditam que tem que melhorar, podem colocar aí. A gente fala com os estudantes, né? E a gente sabe que nesse mundo, nessa vida, a gente sempre está sendo avaliado, sendo observado, tá? Fiquem à vontade. A Tânia Regina voltou a energia na casa da Tânia. Ô, Tânia, então, o que que você faz? O link dos grupos? Faz assim, Tânia. Faz a atividade. Eu vou, eu vou gerar uma cópia para você, daí você escolhe uma temática, deixa eu gerar uma cópia para você. Aí você escolhe uma daquelas temáticas, tem a temática do grupo um, do grupo 2, do grupo 3 ou do grupo 4, tá? Que é ler e criar uma proposta, né, um plano de ação. Aí você utiliza essa atividade para você poder fazer essa atividade, tá? Daí você assiste a reunião, justifica lá que você teve queda de energia. Eu vou fazer uma cópia para você, tá bom? Ótimo, professora, obrigada. Imagina, vou fazer uma cópia, inclusive vou pôr seu nome lá. Pode falar, Daniela.
Professora, ontem, no teu curso de ontem, acho que uma colega que trabalha comigo fez um questionamento que você ia perguntar, você já obteve a resposta? Em relação Não, à implementação? Daniela, ótima pergunta. Tá aqui, foi a sua colega Ângela. Então, Exato. amanhã é o dia da minha hora de atividade. Eu já anotei aqui, tá? Vou perguntar para minha instrutora se passo para vocês, tá bom? Então eu guardo. Obrigada, tá? De nada. Então, aqui, pessoal, é o nosso Saiba Mais, tá? Onde estão aí todo o embasamento teórico do nosso material, da nossa reunião de hoje. Aqui tem a sugestão de um livro, Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Temos um vídeo aqui também, né? Assista ao vídeo. E é isso, gente. Quero desejar a vocês um excelente. Eu vou parar de compartilhar para eu poder pegar o link da atividade para a Tânia, tá? Tá, Daiane, tranquilo. Pessoal, então quero desejar a vocês um excelente semestre, tá, gente? Que Deus nos guie, nos dê sabedoria, cada um aí na sua espiritualidade, né? Que a gente seja iluminado e tenhamos um excelente semestre e também que a gente tenha aí um excelente restinho de formação, né? E que vocês tenham também uma excelente semana, tá bom? E um abraço, nos vemos aí na próxima terça-feira. Isso. Então, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Vou pedir só para a Tânia aguardar, tá, Tânia? Que eu vou aqui pegar o link para você. Professora, posso tirar só uma dúvida da minha implementação, por favor? Pode sim. Se vai atender a Tânia, depois eu falo, né? Melhor. Não, ó, a Não? Tânia, Ok. já estou fazendo a cópia dela, ó, cópia de clima escolar, no finalzinho, depois de 2016, ó, gente, 2016, depois de 2026 tem seu nome, tá, Tânia? Ó, vou colocar CE de editor, vou colocar aqui para ti, tá? Ó, Obrigada, concluir. Peraí, minha querida, deixa eu só colocar, não sai, senão você perde aqui. Não, Ó, vou sair, esse é o seu link, tá? Então, aqui está para você poder fazer sua atividade, tá bom? E Tá bom. responder o RAF, tá? Beleza, obrigada. De nada. Pode falar, Michele. Professora, eu pensei assim, né? Eu atuo só para você relembrar.